Olá, bem-vindos ao programa Argumento. Você é nosso convidado para participar de uma conversa com o senador Eduardo Braga, líder do governo aqui no Senado Federal, que faz conosco um balanço desse primeiro semestre de 2012. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Um semestre delicado para casa, com o processo do senador Demóstenes, mais a CPMI do Cachoeira, que mobilizam a atenção do nosso plenário tão sensível, né, senador? Assim mesmo, o semestre produtivo? Eu acho que nós cumprimos a nossa meta e o nosso objetivo. Quando se instalou a CPMI, eu busquei dizer aos jornalistas e ao povo brasileiro que nos acompanha pela TV Senado, pela mídia do Senado, de que nós buscaríamos manter a pauta construtiva e deliberativa do Senado em pleno vigor. Eu acho que nós conseguimos isso. Nós votamos várias matérias, inúmeras matérias estruturantes, ou seja, matérias que refazem a estrutura, o arcabouço da nossa macroeconomia, seja na área da previdência, seja na área da tributação, seja na área da desoneração fiscal, com apoio muito grande que tem sido dado para o enfrentamento da crise, aumento de limites de créditos para os estados, para que o investimento público possa crescer, aumentos de aportes de recursos para os bancos públicos, como é o caso do BNDES, do Banco do Nordeste, do BASA, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Mudamos os tetos e os limites do projeto Minha Casa Minha Vida. Portanto, andou, o Senado fez o seu papel. Eu creio que nossa contribuição nesse sentido foi muito importante e eu não tenho dúvidas de que a presidenta, a essa altura, avalia positivamente o resultado do trabalho do Senado na ajuda da governança e da governabilidade do nosso país no momento de desafios de crise internacional. Nós demos, inclusive, mais um passo em direção à tal reforma tributária fatiada, tratando da questão de guerra fiscal, que é uma questão que mobiliza aqui no Senado Federal as bancadas. É verdade. Eu acho que a questão... Nós poderíamos pontuar dois aspectos importantes nessa direção. Um é a questão do comércio eletrônico. O comércio eletrônico que teve início há uma década atrás. É bem verdade que pequeno, há uma década atrás, mas hoje não é mais. Hoje não é mais um comércio pequeno. Para você ter uma ideia, este ano nós deveremos ter algo, mesmo com crise, por volta de 24 bilhões de reais de comércio eletrônico. Esse comércio eletrônico ele era concentrado no estado de origem, portanto, não se compartilhava essa receita, num desrespeito ao Pacto Federativo. Conseguimos construir uma unidade, houve um trabalho importante do líder Renan Calheiros para que ele pudesse, com habilidade, construir e com apoio de todos nós, construir um texto de consenso que levasse à aprovação do novo texto da emenda constitucional que compartilhou o comércio eletrônico a partir de janeiro de 2013, se a Câmara dos Deputados aprovar essa emenda constitucional. Ao mesmo tempo, aqui no Senado, nós acabamos, através de uma resolução, com uma parte importante da guerra fiscal, conhecida como Guerra dos Portos, e que trazia graves e sérios problemas para a nossa economia, principalmente no momento em que nós estamos enfrentando uma crise internacional na Europa, nos Estados Unidos. Uma fragilidade da indústria brasileira. Uma fragilidade da indústria brasileira. Chegamos inúmeras vezes a fazer pronunciamentos com relação ao risco da desindustrialização. O Senado, mais uma vez, deu uma demonstração de maturidade, aprovou o projeto de resolução 072, de autoria do senador Romero Jucá. Eu apresentei um substitutivo de mérito na Comissão de Assuntos Econômicos e esse substitutivo acabou sendo votado no plenário e por maioria esmagadora dos nossos membros. Nós aprovamos e acabamos com essa guerra dos portos, unificamos esse ICMS interestadual dos importados e fizemos com que, a partir de janeiro de 2013, a nossa economia seja muito mais blindada, muito mais robusta para o enfrentamento desses produtos que nem sempre, de forma justa e de forma equilibrada, entram com preços corretos na economia brasileira.
há um dumping cambial, muitas vezes, há um dumping fiscal, muitas vezes, embutido nos preços da nossa concorrência internacional. Portanto, o mercado doméstico brasileiro, o mercado nacional, ele é atacado por esses produtos muitas vezes. Foi um outro ganho muito importante que o Senado deu a essa estruturação e a garantia de emprego e renda para quem nos assiste. Quem está nos assistindo pela TV Senado nesse momento deve perguntar, ué, o que eu tenho a ver com guerra fiscal de portos? Tudo. Você tem tudo a ver, porque muitas vezes o seu emprego depende disso. Se você trabalha num arranjo produtivo onde esses produtos são substituídos por produtos importados, você perde o seu emprego, o seu vizinho perde o seu emprego, a renda cai, a economia cai, o PIB cai e o Brasil acaba entrando num ciclo de recessão. Ora, enfrentar isto é papel do governo, mas é também papel do Senado da República, e o Senado vem fazendo a sua parte. E por falar em ganhos para a sociedade civil, acho que o projeto de lei que aperfeiçoa a questão da lavagem de dinheiro também é um passo importante, o senhor inclusive relator da matéria, né? Eu acho que esse é um fato importante, até diante do caso do Cachoeira, por exemplo. Nós estamos agora mais uma vez, enfrentando uma comissão parlamentar de inquérito em função de que alguém, ao oferir lucro ou vantagem de forma ilícita, porque forma uma vantagem econômica e financeira, acaba cometendo crimes de lavagem de dinheiro e de corrupção, onde corrupto e corruptor são envolvidos nessa matéria. Bem, primeiro, nós aprovamos um projeto de lei de terceira geração. Nós estamos buscando agora até os laranjas. Comprovado o envolvimento de, entre aspas, um terceiro, em que os bens, as vantagens econômicas e financeiras estão em nome desse terceiro, a justiça brasileira pode alcançá-lo. E agora também não fica mais restrito só ao narcotráfico. Não só ao narcotráfico e não só também ao tráfico de armas. Você vai desde a sonegação fiscal, desde o crime de sonegação fiscal, até outros crimes, não é? Crimes contra a economia, crimes contra a administração pública, crimes contra a questão do tráfico de drogas, tráfico de armas, ou seja, todo e qualquer ilícito que venha beneficiar de forma econômica e financeira, com ganhos econômicos e financeiros, passa a ser um crime de lavagem de dinheiro. Portanto, alcançado, tipificado pela justiça brasileira. E há uma outra questão importante. Até a aprovação desta lei, e que foi sancionada já pela Presidenta da República, o que acontecia? Quando finalmente o crime de lavagem de dinheiro era alcançado pela justiça brasileira, esses bens ficavam à disposição do governo federal, da União. E esses bens ficavam espalhados nos 27 estados e Distrito Federal. Ora, ninguém tomava conta desses bens, a polícia dos estados não podiam ter acesso a esses bens, muitas vezes políticas sociais, de atendimento à saúde, etc., não poderiam ter acesso a esses bens e agora passam a ter. Estado, município e União passam a ter acesso a esses bens. Realmente é um ganho para a sociedade. É um ganho para a sociedade. Senador, fechando a nossa entrevista, perspectivas para o próximo semestre. Nós temos aí pela frente eleição municipal. Nós temos eleições municipais, que são eleições muito importantes no nosso processo democrático. O Brasil é um país que tem eleições de 2 em 2 anos e a eleição no município é o lugar onde a gente vive. Né? Eu costumo dizer que ninguém vive na União, ninguém vive no Estado. Você vive no teu município, na tua rua, no teu bairro. Portanto, é aí que você manifesta o voto mais direto da democracia. E, obviamente, nós teremos no segundo semestre uma série de matérias que não teremos como votar ainda no primeiro semestre e que nós tentaremos votar no segundo semestre. Aí tem a PEC da questão dos jornalistas, tem a questão da cota racial, no que diz respeito ao acesso às nossas universidades públicas federais, tem a questão também de outras PECs que estão... Nós temos hoje 70 PECs na pauta do Senado. O senhor acha, só para terminar, que a gente chega a alcançar a questão de repactuação dos entes federativos? Porque essa foi uma reivindicação de prefeitos e governadores, mas é um tema complexo, apesar de a gente ter que rever o FPE.
Nós temos que rever o fundo de participação dos estados e temos que rever o fundo de participação dos municípios. Obrigatoriamente. Eu acho que isso é uma questão imperiosa no Pacto Federativo Brasileiro e o Brasil está diante desse dilema. Não creio, sinceramente não creio, que com um segundo semestre tão curto em função da nossa eleição municipal, durante esses 90 dias, e hoje foi oficializado o calendário do segundo semestre, nós teremos agosto, setembro e outubro com 12 sessões deliberativas, 6 no mês de agosto, 3 no mês de setembro e 3 no mês de outubro, entre o primeiro e o segundo turno. Portanto, nós teremos 12 sessões deliberativas nesses 90 dias. É muito pouco, mas é importante dizer, uma das coisas mais importantes na democracia é exatamente o exercício do voto. E o senador, o deputado federal, são representantes populares. Nós precisamos estar, de qualquer forma, próximo da população. O eleitor precisa nos dar um banho de informações sobre suas demandas. E essa dinâmica, a casa é sensível a isso. Claro. A gente vê comentando outra matéria importante que foi votada, a questão do voto aberto, Sim. a PEC do voto aberto. A PEC do voto aberto, as duas sessões aconteceram. Com relação à questão do decoro, a quebra de decoro parlamentar, foi aprovada por unanimidade no Senado, com 2 sessões de votação que ninguém esperava que nós conseguíssemos fazer, conseguimos fazer e mandamos para a Câmara e agora estamos dependendo da votação da Câmara no nosso regime bicameral. Mas, como eu disse, eu acho que o nosso primeiro semestre, diante dos fatos, diante do que aconteceu, foi extremamente positivo e mostrou que nós temos uma maturidade hoje no Senado para enfrentar situações desafiadoras, com maturidade democrática, mostrando o quanto as nossas instituições estão maduras na democracia brasileira. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.gov.br/TV.